Como a inteligência infinita atendeu à oração dele. Há muitos anos fiz uma série de palestras em Auckland, na Nova Zelândia, no Templo do Pensamento Maior. No fim de uma das minhas palestras, fui procurado por um homem que me disse: "Desejo desesperadamente ir a Nova York visitar minha filha, mas não tenho dinheiro." Repliquei: "Você assistiu às minhas palestras?" Ele respondeu: "Sim, mas..." Sugeri-lhe então que esquecesse as dúvidas e afirmasse definitiva e positivamente o que se segue. A inteligência infinita abre o caminho para que eu possa visitar minha filha na cidade de Nova York por ordem divina. Ele fazia esta simples oração várias vezes ao dia. À noite imaginava e sentia que estava abraçando a filha e esta lhe dizia: "Paizinho, sinto-me tão feliz por você estar aqui." Antes de eu partir de Auckland, ele me telefonou para o hotel e disse: "Aconteceu um milagre. Um ex-sócio meu que me havia burlado 1.000 libras arrependeu-se pouco antes de morrer e determinou que eu deveria receber aquela quantia imediatamente. Dentro de alguns meses estarei a caminho da América." A inteligência infinita é sábia, ela sempre atenderá seu pedido e reagirá de acordo com a natureza dele. Seus métodos são imprevisíveis. A oração supera o preconceito racial. Um jovem soldado incorporado ao meu batalhão do exército me disse: "Sabe, durante vários anos antes da guerra, tentei entrar numa escola de medicina. Havia uma certa cota de alunos e eu sempre fui recusado devido à minha raça e religião. E, no entanto, minhas notas eram bem acima da média." Esse jovem acreditava definitivamente que era uma vítima do preconceito racial. Expliquei-lhe que a inteligência infinita não faz discriminação entre as pessoas e responde a todos os homens consoante a crença deles. Conversei com ele sobre a relação entre a mente consciente e a mente subconsciente. Ele começou a compreender que sua mente subconsciente tinha a resposta, que ela possuía o know-how do caso. Como resultado da supracitada conversa, foi-lhe sugerida a seguinte experiência. À noite, quando fosse dormir, deveria imaginar ver um diploma de médico com o nome dele, declarando que ele era médico e cirurgião. Deveria tocar esse diploma com a mão da imaginação e experimentar uma alegria total. Ele transformaria sua imagem mental numa imagem real e natural, concentrando a atenção em uma coisa, o diploma, que constituía a finalidade. Depois ele contemplaria a realidade do diploma e deveria dormir sentindo que estava com o diploma imaginário em sua mão. Os resultados da oração desse soldado foram muito interessantes. Certa manhã ele me disse: "Tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa e não ficarei por muito tempo aqui." Era a mente subconsciente dele que lhe dizia: "Tudo vai ficar bem." A oração abre as portas da prisão. Há alguns anos visitei um homem na prisão do estado de Nova York. Seu principal pensamento era a liberdade. Tratava-se de um prisioneiro muito amargurado e cético. Ele se colocara no cárcere devido à sua maneira de proceder contra os preceitos áureos do Evangelho. Na verdade, ele vivia numa prisão de ódio e inveja. Dei-lhe instruções precisas sobre como mudar sua atitude mental. Ele começou então a rezar por aqueles a quem odiava, afirmando repetidamente: "O amor de Deus flui através deles e desejo paz e felicidade para todos." Ele dizia isto várias vezes ao dia. À noite, antes de dormir, ele se imaginava em casa com a família, sentia a filhinha nos braços e ouvia a voz dela dizendo: "Bem-vindo seja, papai." Tudo era realizado em sua imaginação. Depois de certo tempo, isso passou a ser tão real, natural e vívido que se tornou parte dele.
ele havia impregnado o subconsciente com a crença na liberdade. Ocorreu então outro fato interessante. Ele não sentia mais desejo de rezar pela sua liberdade. Era, sem dúvida, um sinal psicológico de que ele havia incorporado subjetivamente o desejo de ficar livre. Ele experimentou a paz, embora continuasse atrás das grades. Sabia subjetivamente que estava livre. Era um conhecimento interior. Havendo realizado subjetivamente o seu desejo, ele não sentia mais vontade de rezar por isso. Passadas algumas semanas, ele foi solto. Os amigos tinham corrido em seu auxílio e uma nova prova foi apresentada a favor dele e, através dos canais competentes, as portas se lhe abriram para uma nova vida. Salvo de desastre financeiro pela oração. Uma jovem que assistia às minhas palestras semanais sobre um dos meus livros, O Poder do Subconsciente, declarou que não via meios de impedir o namorado dela de perder a loja e ir à falência. Ele não podia saldar as contas, até o automóvel ele perderia. A moça dizia: não há nenhuma possibilidade, não vejo como, é desesperador. Por sugestão minha, ela inverteu esse processo e 3 a 4 vezes por dia se recolhia e assumia um estado mental passivo e receptivo. Ficava na disposição de admitir que existia uma solução para o caso do namorado. E à noite ia dormir pensando nessa maravilhosa verdade. Conservo-me firme e sei que há uma solução para isso, através da sabedoria da minha mente subconsciente. Acredito agora que ela entrará e encontrará uma saída, e que tudo isso terminará bem por ordem divina. Uma semana depois de ter se dedicado a essa técnica, onde rejeitava toda a evidência e buscava uma resposta na sabedoria do subconsciente, ela foi procurada pelo namorado, que lhe disse que havia recebido um milagre e recebia um cheque de 1.000 libras porque um homem que lhe havia tomado essa quantia 10 anos antes tinha chegado à resposta à oração dele. Sua oração de todos os dias. Sei que, por maior que tenha sido a negativa de ontem, minha oração ou afirmação da verdade se elevará triunfalmente hoje. Hoje é o dia de Deus, é um dia glorioso para mim. Estou cheio de paz, harmonia e alegria. Tenho fé na bondade, na orientação e no amor de Deus. Estou absolutamente convencido de que no mais profundo de minha mente recebo agora as impressões de meus pensamentos e estou atraindo irresistivelmente tudo o que é bom e o meu coração deseja. Deposito toda a minha confiança e fé no poder e sabedoria de Deus dentro de mim. Estou em paz. Escuto o convite da presença de Deus me dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Eu descanso em Deus e tudo está bem. Pontos a lembrar. A oração é sempre a solução. A oração é um desejo dirigido a Deus e Deus o atende. Com Deus tudo é possível. Deus é todo-poderoso e não conhece obstáculos. Através da repetição das verdades do Salmo 91 e da fé e da esperança que depositar nelas, você pode levar uma vida cheia de encantos. Uma fé total em Deus pode salvar você da morte. Deixe que o amor e a paz divina penetrem o seu coração, e o passado será esquecido e jamais relembrado. A mudança de atitudes muda tudo em sua vida, e todo o seu mundo se funde na imagem de suas convicções dominantes. Na oração, ignore as dúvidas e os temores e reconheça que a inteligência infinita sabe como agir e possui o know-how da solução. A inteligência criadora, que é Deus em todos os homens, não discrimina as pessoas e responde consoantes a sua fé. A oração abre as portas do cárcere
quando você vive numa prisão psicológica de ódio e vingança. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Há sempre um caminho. Acalme sua mente e saiba que Deus conhece a resposta. Por causa disso, você também a conhece. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. A secreta lei da fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. A fé é uma maneira de pensar, uma atitude mental que obtém resultados. A fé falada na Bíblia é uma convicção baseada nas leis e princípios eternos que jamais mudam. A fé é a fusão do seu pensamento com o seu sentimento, ou da mente com o coração, tão completa, inflexível e impregnável que nenhum acontecimento ou fato externo pode abalar você. No capítulo 11 de Marcos, lê-se um verso maravilhoso, de número 23, sobre o poder da fé. Porque em verdade vos digo, e qualquer que disser a este monte, seu problema, sua dificuldade, ergue-te, isso é, acaba, dissolve-te e lança-te ao mar. Significa o mar do seu subconsciente, onde está a cura ou a solução e onde os problemas desaparecem, e não duvidar em seu coração. O coração quer dizer sua mente subconsciente, isto é, seu pensamento consciente e seu sentimento subjetivo devem concordar, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Essas verdades são muito explícitas e significam em definitivo que existe dentro de você uma força e uma sabedoria capazes de arrancá-los da pobreza e da doença, de lhe revelar a resposta à sua oração e de colocá-lo na estrada da felicidade, da paz de espírito, da alegria e das relações harmoniosas com todos e com todo o mundo. O poder da fé opera maravilhas. Há alguns anos, um homem me disse que pertencia a uma legião de vendedores de uma grande organização química, que tinha também 200 homens naquele ramo. Com a morte do gerente de vendas, o vice-presidente ofereceu-lhe aquele lugar. No entanto, ele declinou da oferta. Mais tarde percebeu que a única razão pela qual rejeitara a oferta fora o medo. Tivera medo de assumir a responsabilidade. Esse homem carecia de fé em si mesmo e em suas forças interiores. Hesitou e deixou passar uma oportunidade maravilhosa. Durante a entrevista que mantivemos, concluí que ele duvidava de sua capacidade para vencer. Foi Shakespeare quem disse: "Nossas dúvidas são traidoras, fazem-nos perder as coisas boas que muitas vezes podemos obter." Esse homem alimentava uma profunda fé negativista. Expliquei-lhe que esse tipo de fé estava completamente errada. Ele só tinha fé na sua incapacidade e inabilidade para aceitar a promoção e encarar a vida. No entanto, ele inverteu sua própria atitude mental e passou a afirmar ousadamente: "Estou reorientando minha maneira de pensar e de sentir. Não preciso de mais fé. Preciso é utilizar e aplicar o que possuo de maneira correta. Sei que a minha mente subconsciente reage de acordo com o que penso de mim mesmo. Tenho fé na existência interior de Deus e sei que Ele me está orientando e guiando, que nasci para vencer e que a inteligência infinita me revela uma nova oportunidade. Sei que estou cheio de confiança e firmeza, tenho fé em tudo o que é bom e vivo na alegre expectativa do melhor." Assim que começou a se identificar mental e emocionalmente com essas ideias, ele recebeu outra oferta de um posto executivo e aceitou-a com alegria no coração. Este é o poder mágico da fé. Todos têm fé. Toda pessoa tem fé em alguma coisa.
Alguns têm fé no fracasso, na doença, nos acidentes e na infelicidade. Quando você é exortado a ter fé, lembre-se de que já tem. A questão está em saber como você usá-la, se construtiva ou negativamente. Qual é a sua fé? A fé mais nobre e mais elevada é aquela que se baseia nos princípios eternos que jamais se modificam. Tenha fé na lei criadora de sua própria mente, na bondade de Deus e em todas as coisas boas, uma alegre expectativa pelo melhor e uma crença firme inscrita em seu coração que a inteligência infinita o arrancará de todos os problemas. A fé no invisível. Todos os grandes cientistas, místicos, poetas, artistas e inventores são dotados e possuidores de uma fé e confiança duradoura nos poderes invisíveis que trazem dentro de si. Os artistas e inventores têm fé na possibilidade de execução da ideia. A ideia de um rádio, embora invisível, era real na mente do inventor. A ideia de um automóvel era real na mente de Henry Ford. A ideia de uma nova estrutura é real na mente do arquiteto. A ideia desse livro existe em minha mente e todas as páginas estão nascendo de ideias, pensamentos, imagens e crenças invisíveis que residem nela. Você deve considerar o fato de que seu desejo, ideia, sonho, novo espetáculo, livro, texto, viagem, empreendimento ou aventura, embora invisíveis, são reais em sua mente. O conhecimento de que sua ideia é real, que tem forma e substância no plano mental, confere-lhe fé científica e torna você capaz de andar por sobre as águas da confusão, dos conflitos e do medo, até chegar a um lugar profundo de convicção em sua mente subconsciente. Tudo o que for dirigido para o seu subconsciente é projetado na tela do espaço. É assim que suas ideias são objetivadas. Como a fé triunfou. Há alguns anos, quando eu realizava umas palestras em São Francisco, entrevistei um homem que havia perdido a autoconfiança e que sentia muito infeliz e abatido pelo rumo que seus negócios haviam tomado. Ele era gerente geral de uma grande organização. Seu coração estava cheio de ressentimentos para com o vice-presidente e o presidente da companhia. Eles estão contra mim, exclamava, e devido a esse conflito interior, o negócio estava declinando. Ele não estava recebendo dividendos e sentia-se muito frustrado devido à falta de fé em si mesmo e em suas forças interiores. Ele me declarou que não podia crer no que não podia ver, ouvir, tocar ou falar. Perguntei-lhe: você é capaz de ver sua mente? O princípio da vida que está dentro de você? O amor que nutre por seu filho ou os pensamentos do seu cérebro? Ele viu aonde eu queria chegar e disse: sim, sei que estou vivo, que não posso examinar a vida por um microscópio ou analisá-la num laboratório químico. À medida que conversávamos, ele percebeu que, a fim de progredir nos negócios e ter paz de espírito, era necessário lançar âncoras numa sabedoria e numa força que transcendia a sua inteligência, as quais são substanciais e eternas. Ele decidiu-se unir mental e emocionalmente com a força interior localizada em sua mente subconsciente. Eis como ele rezou e resolveu o problema de seu negócio, fazendo esta oração várias vezes ao dia. Todos os que trabalham em nossa corporação são cheios de espíritos maravilhosos, verdadeiros elos de Deus na cadeia de seu crescimento, bem-estar e prosperidade. Eu irradio boa vontade em meus pensamentos, minhas palavras e atos, dirigido aos meus 2 sócios e a todos os da minha companhia. Estou cheio de amor e boa vontade para com o presidente e o vice-presidente de nossa companhia. Por meu intermédio, a inteligência infinita toma todas as decisões. Tudo o que ocorre em minha vida é certo. Envio pensamentos mensageiros de paz
amor, alegria e harmonia, que seguem à minha frente para o escritório, e a paz de Deus reina soberana nas mentes e coração de todos os da companhia, incluindo a mim também. Vou agora enfrentar um novo dia cheio de fé, confiança e segurança. Esse executivo repetia a supracitada oração devagar, 4 a 5 vezes por dia, sentindo a verdade por trás daquelas palavras, e elas mergulhavam bem fundo na sua mente subconsciente. Quando durante o dia era assaltado por pensamento de medo ou de raiva, ele dizia: "Que a paz de Deus encha a minha alma." Pouco depois, todos os pensamentos nocivos cessavam e a paz descia em sua alma. Mais tarde recebi uma carta desse homem que dizia que no fim de 2 semanas o presidente e o vice-presidente o chamaram no escritório, desculparam-se, apertaram-lhe as mãos, dizendo que a organização não podia ficar sem ele. Sua fé foi restabelecida e ele sentiu que, como um indivíduo consciente, com capacidade de escolha, tinha o poder de escolher o sucesso. Uma jovem que tinha um talento especial para o canto estava encontrando grande dificuldade em conseguir trabalho no cinema, na televisão ou no rádio. Havia sido recusada tantas vezes que temia estar adquirindo um complexo de rejeição. Falando-me do seu problema, ela disse: "Há muitas artistas mais bonitas e mais atraentes do que eu. Talvez seja esta a razão pela qual não consigo um contrato." Bem, expliquei. Há uma lei mental que diz que a oferta e a procura são uma coisa, que o que você busca está à sua procura e que a inteligência infinita encaminhará você para o seu verdadeiro lugar. Ela aprendeu a ideia imediatamente e mudou sua fé na rejeição para uma fé na aceitação, no reconhecimento e na atitude verdadeira. Compreendeu que tudo o que a mente dela fosse capaz de imaginar e de achar verdadeiro, ela também podia realizar. 2 vezes por dia, ela acalmava a atividade da mente e removia toda a tensão do corpo, e ele teria que obedecer. Naquele estado de espírito calmo, receptivo e cheio de paz, com a atenção inteiramente dirigida para um imaginário contrato de cinema na mão, ela experimentava a alegria e a sua realidade. Achava-se em definitivo mental e emocionalmente ligada ao contrato, e fez com que o contrato se tornasse realidade, pois em menos de 1 semana este foi assinado para uma série de apresentações na televisão. Essa jovem identificou-se com o quadro imaginário do contrato em sua mente, sabendo que aquilo que ela imaginasse e aquilo em que ela acreditasse iria acontecer. Então ela mudou a maneira de pensar e seu estado de fé, e de acordo com isto, tudo se realizou. E chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:7. Totalmente recuperado pela fé. Há alguns anos, enquanto eu fazia uma série de palestras em Bombaim, na Índia, mantive uma longa conversa com um inglês que sofria de um grave problema com as pernas. Há 9 meses que ele se achava confinado em casa e andava com grande dificuldade, com auxílio de uma bengala. A primeira coisa que lhe perguntei foi o que ele faria se ficasse bom. Ele respondeu: "Eu jogaria polo, nadaria, jogaria golfe e escalaria os Alpes." O que eu costumava fazer todos os anos era a resposta que eu buscava. Eu lhe disse então, da maneira mais simples possível, você readquirirá o perfeito uso das pernas. O primeiro passo consistia em imaginar que estava fazendo o que costumava fazer. Sugeri-lhe que durante 15 ou 20 minutos, 3 vezes por dia, ele se sentasse em seu escritório e imaginasse que estava jogando polo. Ele devia assumir a disposição mental de estar realmente jogando polo. Em outras palavras, ele tinha de representar o papel de um ator, participando como todo ator do papel que caracterizava e dramatizava. Ele seguiu essas instruções com todo o cuidado. Sentiu-se como se estivesse realmente jogando polo.
Observe-se que ele não se via jogando polo. Isso teria sido uma ilusão. Ele converteu a situação em realidade, vivendo o drama em sua mente. Tomou e tornou tão real e tão vívido em sua imaginação que a tangibilidade do taco e a naturalidade em andar de cavalo se materializavam para ele. Ao meio-dia, ele repousava a mente, relaxava o corpo e praticamente experimentava a sensação de estar vestindo seus trajes de alpinista. Sentia o ar frio bater-lhe no rosto e ouvia as vozes dos seus companheiros. Vivia o drama e sentia a solidez e a dureza das rochas. À noite, antes de dormir, ele jogava uma imaginária partida de golfe. Empunhava o taco, tocava a bola com a mão e colocava-a no lugar. Desferia o golpe, balançava o taco e se deleitava em ver onde a bola ia parar. Era como se estivesse disputando uma boa partida. Depois ia dormir muito satisfeito e feliz com as imaginárias experiências do dia. Em 2 meses, as pernas desse homem estavam curadas e ele fazia tudo o que pensava não mais poder realizar. Pouco a pouco, as imagens dele impregnaram as camadas mais profundas do seu subconsciente, onde reside o poder de curar. Daí resultando uma ação reflexa que correspondia à sua imagem mental e às suas sensações. Seu subconsciente reproduziu fielmente o que ali havia imprimido.